Fala meus amigos, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos começar mais um giro de notícias falando sobre o nosso Vasco da Gama. Então, se for a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal. Passamos aí dos 100 mil, mas vamos buscar 150, 200, 300 mil aqui no canal. Então se inscreva que é de graça. E se você me assiste aqui todos os dias, muito obrigado. Deixa o like também, que é muito importante, afinal de contas você torce para o maior clube do mundo. Bom, começando essa semana, segunda-feira, mas já temos aí o noticiário movimentado do nosso Vasco da Gama, semana que o Vasco enfrenta o Santos fora de casa, uma partida dificílima, enfim, muita coisa para a gente conversar. Vamos falar de Martín Benítez, que o pessoal lá na Argentina parece que está meio pé da vida com o Vasco, já estão até querendo o Benítez de volta. Vamos falar também sobre o Campeonato Brasileiro, é óbvio, eleições diretas, enfim. Tem muita coisa aqui para conversar sobre o Vasco. Tamo junto, vai rodar a vinheta e depois da vinheta a gente conversa. Então bora lá, começando mais um vídeo aqui no canal. Espero que você já seja um inscrito, espero também que você já tenha deixado o seu like, porque eu sei que no final do vídeo você esquece, né? Então deixa o like aí de uma vez para garantir. Bom, mesmo com a derrota do sábado, né, contra o Fluminense, o Vasco permanece no G4 do Campeonato Brasileiro, finalizado aí a sexta rodada do campeonato. O Vasco caiu da segunda para a terceira colocação na competição. O Gigante da Colina tem o jogo contra o Palmeiras, né, adiado. O Vasco ainda tem esse um jogo a menos, mas agora outras equipes também têm um jogo a menos, né? Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Grêmio e Goiás tiveram seus jogos adiados. Então o Vasco, que estava em segundo, caiu para terceiro e continua aí no G4 do campeonato, mesmo com a derrota, mas agora ali já está todo mundo mais embolado. Sempre esteve todo mundo embolado, né? Mas, enfim, o Vasco agora tem que abrir o olho para conseguir permanecer no G4 aí na próxima rodada. A gente tem um jogo dificílimo contra o Santos na Vila Belmiro. É o Santos que está vindo aí de uma derrota, né, para o rival, num jogo que o Santos reclama bastante da arbitragem. Então a gente até tem que ficar ligado para o Vasco não pagar o pato na quarta-feira e não ser aí garfado pela arbitragem, para o Santos ser recompensado, né? Porque ele sabe que aqui no Brasil é desse jeito que funciona. O time é prejudicado numa rodada, aí para compensar, a arbitragem vai e favorece ele na outra rodada. Então o Vasco tem que ficar ligado aí para não pagar esse pato. Mas seguimos em frente. Falando em arbitragem, o árbitro Braulio da Silva Machado, que apitou o clássico entre Vasco e Fluminense, ele colocou na súmula, né, registrou na súmula a expulsão do Thales Magno como uma conduta violenta por atingir com seu antebraço as costas do adversário. Ele expulsou aí o jogador de 18 anos do Vasco da Gama e registrou na súmula. Agora a gente tem que ver se a procuradoria aí do STJD vai, enfim, entrar com uma ação para uma suspensão maior do Thales Magno. O Thales está suspenso aí por um jogo por conta da expulsão, né? Não joga contra o Santos, mas a procuradoria pode entrar aí pedindo uma expulsão maior por conta da conduta violenta. Enfim, o Thales levantou ali, deu um chega para lá no Igor Julião. Acho que nesse caso não deve dar em nada. Até acredito que provavelmente a procuradoria deve entrar aí, porque, enfim, esses caras adoram aparecer, vão querer aí denunciar o Thales no STJD. Espero que não, mas acho que vão acabar fazendo isso. Mas de toda forma, se ele for julgado por ser um garoto, passagem por seleção, bom comportamento, nunca fez isso, é a primeira vez, acho que ele não pegaria uma punição não. Mas fica de aprendizado, né? Esse lance tem que ficar aí de aprendizado pro Thales, que ele não pode fazer uma coisa dessa, né? Não pode reagir aí e sair dando chega pra lá nos outros. Por mais que tenha apanhado o jogo todo, enfim, futebol, infelizmente é isso aí, né? Tem que aguentar e deixar com que o árbitro marque as coisas. Mudando o assunto agora, tem dinheiro aí entrando na Colina. Deve demorar um pouquinho, não cai imediatamente não. Mas o Alan, cria de São Januário, Alanzinho, campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, foi negociado com o Everton da Inglaterra, time que tem lá o Richarlison Pombo. Então, esse time aí, o Everton, comprou o Alan, que estava na Napoli,
por cerca de 28 milhões de euros. 25 à vista e mais 3 de bônus pelo Alan, o jogador criado pelo Vasco e com passagens aí na seleção brasileira. Por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, o Vasco deve receber aí cerca de 4,5 milhões de reais pela transferência do jogador. Então o Napoli tem que repassar essa quantidade aí para o Vasco da Gama. Mas enfim, esse mecanismo de solidariedade não é uma coisa imediata não, né? Sempre demora um pouquinho, o Vasco tem que solicitar, etc e tal, mas de toda forma o Vasco vai ter essa grana aí para receber, uma boa grana, né? 4,5 milhões de reais pela venda do Alan, que saiu da Napoli e vai jogar na Inglaterra. E boa sorte aí para o Alan, bacana, vai ser legal ver ele jogando o campeonato inglês, para mim o melhor campeonato europeu que existe. Bom, vamos falar de Benítez agora, porque, meus amigos, parece que tem problema aí à vista em relação ao Martín Benítez. Os argentinos lá estão pé da vida com o Vasco, segundo o Diário Olé, que é um dos principais, aliás, o principal jornal argentino relacionado ao esporte, né? Todo mundo sabe que o Benítez está bem adaptado ao Vasco, vem jogando bem, a torcida está gostando do Benítez, o clube está gostando do Benítez, o Vasco tem intenção de renovar o seu empréstimo até pelo menos o final do Campeonato Brasileiro, porque o Benítez tem um contrato de empréstimo até dezembro. O Vasco, quando contratou em fevereiro, não imaginava que fosse ter essa história da pandemia, essa pausa, e o campeonato que terminaria em dezembro vai terminar só em fevereiro. Ou seja, no momento, o Vasco perde o Benítez na reta final do Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil. Ficaria sem o seu camisa 10, que vem sendo importante e vem jogando muito. E o Vasco tem essa intenção de renovar o empréstimo com o jogador. Porém, as informações que vêm da Argentina é de que o Independiente não vai aceitar não essa renovação do Benítez com o Vasco da Gama, porque eles estão pé da vida com o Vasco. Segundo o jornal Olé, existe a possibilidade até do Benítez voltar, do Independiente pedir de volta o Martín Benítez, porque, segundo eles, o Vasco ainda nem pagou os 870 mil reais, né? O acordo ali de 200 mil dólares pelo Martín Benítez. Segundo o Olé, o Vasco teria que pagar essa quantia para o Independiente e não pagou. Então, parece que a relação entre Vasco e Independiente não está lá muito boa, o que dificultaria muito uma possível permanência do Martín Benítez em fevereiro. Mas preocupa bastante também isso da imprensa argentina está noticiando que o Vasco não pagou pelo empréstimo dele, né? Tá devendo o Independiente até hoje. E se eu lembro, cara, que quando o Vasco trouxe o Martín Benítez, tinha essa história de 200 mil dólares, só que o André Mazzucco, vou até ler um trecho aqui, eu lembro de uma entrevista do André Mazzucco dizendo que o Benítez teria vindo de graça para o Vasco, que não tinha que pagar nada pelo jogador. Tá até passando um print aí na sua tela. Ele disse na época: nós não temos recursos para isso. Essa é a realidade. O jogador fez um esforço para vir para o Vasco e abrir mão de coisas que tinha direito para vir. O torcedor deveria ficar orgulhoso. Então a gente não sabe se isso... O pessoal lá do Independiente, o Independiente também vive uma crise braba lá, salário atrasado, torcida revoltada com a direção. Talvez a diretoria do Independiente esteja jogando para a galera, né? Chegou a notícia lá de que, Benítez está jogando muito lá no Brasil, não sei o que, a torcida, sabe como é que torcedor né? O jogador começa a jogar bem em outro clube, tu já fica, olha lá como é que o cara tá lá. Não serve pro Independiente, mas serve pro Vasco. Como é que pode? O cara tá jogando muito. Aí começaram a cobrar a diretoria, eles podem ter metido essa aí de que o Vasco não pagou, que vai pedir de volta, não sei o que, etc e tal, porque eu lembro que lá no início do ano o Mazzucco disse que o empréstimo era gratuito. Então vamos aguardar, né? Vamos aguardar aí os próximos capítulos. A permanência do Martín Benítez cada vez fica mais difícil, né? O Vasco pode perder o jogador, mas de toda forma, quando chegar aí dezembro para renovar, eu acho que a vontade do jogador pesa muito. Eu acho que o Vasco tem um poder legal de negociação, porque o contrato do Benítez termina em junho, né? Então em dezembro ele pode até assinar um pré-contrato. Então acho que dá para negociar. Dá para negociar, mas eu acho que o Vasco também tem que vir a público esclarecer essa questão aí do pagamento do empréstimo do Benítez, né? Não pode a imprensa argentina ficar aí acusando o Vasco de não ter pago. Se o acordo foi gratuito, o Vasco tem que falar aí, olha, a gente não está devendo nada não, e negociar aí
essa história, até para acalmar o torcedor, né? Toda hora pipoca uma notícia aí de que o Independente vai pedir de volta, que o Independente não sei o que, etc e tal. Não dá. E o Benítez tem que ficar em São Januário, né? Tá adaptado, tá jogando muita bola, é um dos principais jogadores do clube aí, então vai ter que fazer um esforcinho para manter o argentino. E para encerrar essa primeira edição do nosso Giro de Notícias, vamos falar aqui das eleições diretas que foram aprovadas ontem na AGE. A AGE, pela primeira vez na história do Vasco, votada pela internet, né? Foram 1.390 sócios que votaram, destes 1.362 votaram a favor da aprovação das eleições diretas, 22 foram contrários e 6 votaram em branco, ou seja, 98% de aprovação. As eleições diretas estão aprovadas no Vasco da Gama, mas vocês sabem que as coisas no Vasco não são tão fáceis assim. Tá tendo uma briga, alguns falam que essa eleição não foi feita da maneira correta, né, que tem irregularidades, enfim. Então isso aí vai para a justiça, ainda vai dar muito pano para manga essa história dessa AGE que aconteceu ontem, não em São Januário, né, aconteceu virtualmente, decidindo pelas eleições diretas. Vamos aguardar os próximos acontecimentos, mas tenho certeza que isso vai se desenrolar na justiça. De toda forma, acho que eleição direta é uma coisa boa para o clube, que todo mundo, pelo menos todo mundo se diz a favor. Vamos lá, vamos ver. Política do Vasco é uma loucura. E eu vou ficando por aqui, meus amigos. Se me assistiu até o momento, deixa o seu like no vídeo, que é muito importante. E se inscreva aqui no canal também. Já passamos dos 100 mil, mas vamos buscar esses 200, 300, 1 milhão. Valeu, saudações vascaínas. Tamo junto, fui!